Gravando. Alô, bom dia. Bom dia, como vai? Alô, você. Como vai? Beleza aí? E aí, estão gostando aqui, ó? Escritório novo. Lousa fixa, não cai mais, ó, 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 não cai, ó. Aí sim, hein? É outro nível, hein? Vocês viram aqui, ó, teve até uma live, ó. Vocês viram ali, ó, ó quem tá ali, ó. Albert Einstein. Olha aqui, ó, ó. Nossa, cê é louco, Arquimedes do outro lado. Cê é louco, hein? Agora vai, hein, segundo ano. Vamos lá, ó. Aula 7, hoje é dia 1º de junho. A aula 7, deixar o computador aqui numa posição que fique melhor para vocês enxergarem a lousa. A aula 7 do segundo bimestre, eu vou estar resolvendo, estou olhando aqui minha apostila, vou estar, deixa eu pegar uma caneta aqui, vou estar resolvendo alguns exercícios que eu acho que eu fiquei devendo de dilatação, tá? E aí na aula 8, aí eu falo um pouquinho da dilatação do líquido, tá? Por enquanto eu vou resolver exercício de dilatação linear, superficial e volumétrica. E aí eu quero começar na página 20. Então coloquem aí na página 20. Página 20. Para quem não manja inglês. Quero fazer o exercício 3. Eu acho que eu não fiz com vocês o 3. Se eu fiz, não tem problema, a gente faz de novo. Sem problema, ó. Só que eu vou dar uma aceleradinha. Na construção civil, para evitar rachaduras nas armações longas de concreto, como por exemplo pontes, usa-se a construção em blocos separados por pequenas distâncias preenchidas com material de grande dilatação térmica em relação ao concreto, como o piche betuminoso. Uma barra de concreto de coeficiente linear. Então, iremos anotar aqui as informações. Vamos anotar. Coeficiente linear é 1,9 vezes quanto? 10 a menos 5. 10 a menos 5. Beleza, anotado. Comprimento inicial de 100 metros. L0 de 100 metros. E daí, o que mais que acontece? A 30 graus, sofre uma dilatação linear a 40. Portanto, o nosso delta-θ variou quantos aí? Ó? Variou 10 graus, né? Era 30 e foi para 40. Variou 10 graus. Presta atenção aí, meu. Segundo B, vamos participar mais, hein, segundo B. Vamos lá. E aí ele quer que nós encontremos o valor do ΔL, de quanto foi, né? Quanto que foi essa dilatação térmica. Bom, com os dados que a gente tem aqui, vamos resolver aqui de caneta preta. Com os dados que nós temos, nós faremos ΔL igual a L0 vezes alfa vezes Δθ. Então, ΔL é igual a 100 vezes 1,9 vezes 10 a menos 5 vezes o Δθ, que é 10. Vamos multiplicar 1,9 vezes 10. E aí eu vou deixar, a gente vai deixar essa anotação científica aqui, ó. Deixa para o final, beleza? E aí vamos fazer essa multiplicação agora. Vai ficar 1,9 vezes 10 vai ficar 19. 19 vezes 100, 1.900. Aí eu copio a notação científica. Vezes 10 a menos 5 metros. Que é a unidade de medida que a gente está usando, né? Isso mesmo. Beleza, só que não tem alternativa desse jeito. Se você olhar lá, você não vai achar, né? Tem 1,9 vezes 10 a menos 5, mas não foi isso que deu. Deu 1.900. Então a gente vai andar com a vírgula. A vírgula tem perna, então ela vai andar, ó. 1, 2, 3 casas. 3 casas para a esquerda. 3 casas para a esquerda, eu vou diminuir o negativo. Então, o ΔL deu 1,9 vezes 10 a menos 2 metros. Alternativa A. Beleza? Não lembro se isso eu já tinha feito. Se eu tinha, serviu de revisão para a gente estar vendo de novo. Exercício 4 fala o seguinte. Nessa mesma página. Aqui, exercício 4. Universidade Estadual do Piauí. Uma fenda de largura 2,002 centímetros precisa ser perfeitamente vedada por uma pequena barra quando a temperatura no local atingir 130 graus. A barra possui comprimento de 2 centímetros, então esse é o comprimento inicial, 2 centímetros. A temperatura inicial é 30. Temperatura inicial é 30 graus Celsius. Deixa eu ver o que mais. Como ilustra a figura.
Considerando desprezível a alteração na largura da fenda, com a temperatura, a barra apropriada para este fim deve ser feita de... Tá, lá em cima ele deu pra gente também o ΔL. ΔL foi de 2,002 centímetros. Que mais? 130 a temperatura final. 130 a temperatura final. E ele quer o alfa. Precisa transformar de centímetro para metro nesse caso? Nesse caso não precisa, tá? A gente vai... Vamos fazer em centímetro mesmo. E aí a gente vai chegar numa alternativa de coeficiente linear que vai estar em centímetro. E aí a gente dá uma olhada aqui no teste. Pelo que eu estou observando aqui no meu, parece que não precisa mesmo não, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Deixa eu só arrumar aqui, ó, que isso aqui na verdade é o L, não é o ΔL, né? O comprimento final. Então vai ficar assim, ó. ΔL é igual a L vezes alfa vezes Δθ. Quem é o ΔL? É esse menos esse, certo? Esse menos esse vai dar 0,002, que é igual a 2 vezes alfa vezes 100. Portanto, o alfa é igual, ó, 0,002 dividido por 200. Beleza? E aí, quando vocês fizerem essa divisão direitinho na casa de vocês, calculadora bonitinho, esse resultado ele tem que dar 1 vezes 10 a menos 5, porque na verdade vai dar 0,0001. Tem mais um zero aqui. Ó, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. Isso mesmo. Dá esse resultado, essa divisão, que é igual a 1 vezes 10 a menos 5, que está na alternativa C. Sabe uma coisa que a gente percebe que não precisa realmente estar trocando a unidade de medida? A única divisão que a resposta é 1 é a C, né? Porque a A é 3, a B é 2, a D é 3 e lógico que isso daqui vai dar 1, né? 0,002 dividido por 200. Então isso aqui tem que dar alguma coisa 1. 0,0 é um monte de 0, 1. Beleza? A gente chega na alternativa C de sexo. É um exercício também não muito difícil. Foi tranquilo de se fazer. E espero que todos tenham entendido. Dá uma travadinha aí no vídeo para vocês copiarem. E vamos pensar agora no 5. O 6 é teórico. Vamos pensar no 5. Deixa eu travar aqui para a gente apagar a lousa. Pronto, TikTok e lousa apagada. Vamos lá. Exercício 5. Uma das aplicações da dilatação térmica é a determinação do espaçamento que deve ser deixado entre dois corpos para evitar que a dilatação ou a contração causem deformidades. Por exemplo, a questão do rejunte, né, entre os dois pisos, principalmente nos pisos que ficam abaixo do chuveiro. Bom, continuando o enunciado. Trilhos de aço têm coeficiente de dilatação relativamente baixo. Olha só, vamos anotar. Então aqui nós já estamos na página 21. Página 21. Esse é o 5, né? 5. O valor do alfa é 13 vezes 10 elevado a menos 6. 13 vezes 10 elevado a menos 6. Então esse é o valor do coeficiente de dilatação linear do aço, né? Do aço. Bom, mesmo assim, para um trilho de 25 metros, então o L0 é de 25 metros. Que mais que ele deu? A temperatura inicial de 10 graus. 10 graus Celsius a temperatura inicial. Foi calculado que o espaçamento deve ser de 13 milímetros. O que são esses 13 milímetros? Esses 13 milímetros é o espaçamento, é o ΔL. 13 milímetros nada mais é que 0,0013 metros. Então eu já vou deixar em notação científica para ficar mais fácil. Fica assim, ó, 13 vezes 10 a menos 3 metros. Por quê? Porque o L0 também está em metro, tá? Então tem que usar na unidade correta. Que mais? Qual é a temperatura máxima? Então, qual é a temperatura máxima que ele quer aqui? Ele quer o θ final. Temperatura final. Qual a temperatura máxima que ele pode ser submetido sem abalar as estruturas? Abalou as estruturas. Vamos lá, muito reggae na veia.
Vamos lá, segundo ano. Delta L é igual a L0 vezes alfa vezes delta θ. Delta L é igual a 13 vezes 10 a menos 3, que é igual a L0, 25. O alfa, 13 vezes 10 a menos 6. E aqui, ó, eu vou deixar θ menos 10. Beleza? Θ menos 10. Olha só, o resultado dessa primeira multiplicação aí, essa primeira multiplicação preciso da ajuda de vocês. Na minha aqui está dando 325. Então aqui vai ficar, ó, 13 vezes 10 a menos 3 é igual a 325 vezes 10 a menos 6. Vezes θ menos 10. Aí é aquela hora da distributiva. Deixa eu trocar de caneta que parece que a tinta está indo embora. Igual a quarentena, está indo embora, está acabando. Vamos lá. 13 vezes 10 a menos 3 é igual, faz a distributiva, 325 vezes 10 a menos 6 θ, menos 3.250, né? Porque 325 vezes 10 a menos 6. Agora, eu vou ter que passar esse termo para o lado de cá, e era legal mexer com a vírgula aqui, porque aqui está menos 3, aqui também fica no menos 3, a gente vai poder somá-los. Então, para mexer com a vírgula, eu vou andar 1, 2, 3 casas. Então, vai ficar 13 vezes 10 a menos 3, mais, porque vai trocar de lado, 1, 2, 3 casas, fica 3,25 vezes 10 a menos 3, e tudo isso é igual a... Vamos andar com a vírgula aqui também, ó. 1, 2 vezes 10 a menos 4 θ. Esse mais esse vai dar 16,25 vezes 10 a menos 3, que é igual a 3,25 vezes 10 a menos 4 θ. Agora é só dividir uma coisa pela outra. Então, θ vai ficar igual a 16,25 vezes 10 a menos 3, dividido por 3,25 vezes 10 a menos 4. E eu não sei nem fodendo quanto vai dar isso sem calculadora. Então, eu vou dar uma espiada no resultado. E o resultado final dessa conta vai ser igual a 5. 5, tá certo? 5 vezes 10 a primeira. 5 vezes 10 a primeira. Porque aqui, ó, fica menos 3, menos 4, então vai dar mais 1. E aqui dá 5. Certinho, 5 certinho. E aí vai ficar 5 vezes 10 a primeira, que é igual a 50 graus Celsius. Alternativa nenhuma, não tem. Beleza? Você viu que aqui o trabalho maior que vocês vão ter aqui para resolver esse exercício é porque teve distributiva. Minha apostila nem indica fazer assim. A apostila aqui, quem fez pelo positivo, indica deixar aqui delta θ, não colocar o 10. E depois no final achar um valor e aí subtrair. Que aí você vai achar, acho que o valor que ele achava era 40, e aí fazia a soma lá, chegava no 50, né? E vai passar para o outro lado. Enfim, é uma outra forma de resolver. Quem gosta de testar outros jeitos, tá? O 6 é um exercício teórico que nós já fizemos. Esse eu já falei, esse eu lembro que eu já falei. Por que ele cai para a esquerda e não para a direita? Ou não falei. Vamos fazer de novo. Um incêndio ocorreu no lado direito de um dos andares intermediários de um edifício, construído com estrutura metálica como ilustra a figura 1. Em consequência do incêndio, que ficou restrito ao lado direito, o edifício sofreu uma ilustração conforme a figura 2. Com base em conhecimentos em termologia, explico por que o edifício entorta para a esquerda e não para a direita. Por que ele entorta para a esquerda e não para a direita? Por quê? O edifício ele foi construído de materiais diferentes, estruturas diferentes. Então, quando você coloca fogo de um lado, provavelmente o coeficiente de dilatação daquele lado que pegou fogo, neste caso é maior. Ele sendo maior, ele vai entortar para cima, tá bom? Ele é maior, ó, pensa. Duas coisas assim, ó. Minha mão tá suja de encostar na luz, né? Tá assim, ó. Aí isso aqui sendo maior, ó, ele começa a entortar assim. Se o de cima fosse maior, ele entortaria para baixo, tá bom? Então é por isso, o coeficiente de dilatação do lado direito, do material que é feito do lado direito, é maior. Trocando de página, vamos ver mais um para terminar essa aula 7. Vamos ver o exercício 4 da página 24. Deixa eu travar para apagar. Bom, então voltando. Página 24.
Página 24. E eu quero fazer o exercício 4 para finalizar essa aula 7. Algumas peças podem ser unidas utilizando a dilatação como princípio base. Considere uma chapa circular com orifício de 1 vezes 10 a menos 2. Me parece que essa vai ser a área inicial. 1 vezes 10 a menos 2 metros quadrados, né? Metro de diâmetro. Não, ele só deu metro de diâmetro. Vamos ver o que ele fala mais. Quando a temperatura é de 10 graus Celsius. Θ 0 igual a 10 graus Celsius. Vamos ver o que mais. Para passar uma haste metálica pelo orifício, é preciso que a área do orifício seja de 2,52 π vezes 10 a menos 5. Então ele fala aqui que a área final é de 2,52 π vezes 10 a menos 5 metros quadrados. Qual deve ser a temperatura atingida pela chapa para que isso seja possível? Aí ele fala do coeficiente da dilatação superficial. Ele quer o θ final, né, pelo que a gente percebeu. E ele fala que beta é igual a 1,6 vezes 10 a menos 4. Beleza, só não... Ficou estranho só essa questão aqui do diâmetro. Algumas peças podem ser unidas utilizando a dilatação como princípio básico. Considere uma chapa circular. Uma chapa circular com orifício de diâmetro. O valor de área de superfícies circulares é πr², né? Então, por isso que aqui, ó, não é 1 vezes 10 a menos 2. Esse daqui é o nosso diâmetro, então eu vou apagar. Então, aqui, ó, vamos apagar. Se esse é o diâmetro, e a gente está falando de área πr², então esse aqui é o diâmetro, ó. Então, como que eu vou achar a área? A área é πr². O raio é metade do diâmetro, então é meio. Meio ao quadrado. Meio ao quadrado vai dar 0,25. 0,25 π vezes 10 a menos 4. Né, ó? Porque é πr², então é meio vezes 10 a menos 2. Isso elevado ao quadrado vai dar 0,25 π vezes 10 a menos 4 metro quadrado. Agora sim a gente pode fazer a nossa conta. Se eu andar uma casa para a direita, fica 2,5 π, ó, para ficar igual a esse daqui, ó, a gente pode andar, aí fica 2,5 π vezes 10 a menos 5 metro quadrado. Então essa é a nossa área final. Porque a partir daí eu consigo achar o ΔA, que é quem vai, né? Na verdade, isso aqui é a nossa área inicial, né? Perdão. Essa é a nossa área final. E aí eu vou poder achar o nosso ΔA, que é quem vai na fórmula. Então aqui, ó, ΔA é igual a 0 vezes beta vezes Δθ. Ok? Quem é o ΔA? ΔA é esse menos esse. Então vai dar 0,02, né? Π vezes 10 a menos 5, que é igual ao A0, que é 2,5 π vezes 10 a menos 5, vezes o beta. Nossa, ficou gigante aqui. 1,6 vezes 10 a menos 4, vezes o que a gente quer, tá? Vou colocar x aqui. Vou colocar x nesse. Não vou fazer distributiva nesse, tá? Não vou fazer distributiva nesse, igual eu fiz no outro. Vou fazer um outro passo no final, acho que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Bom, então vai ficar 0,02 π vezes 10 a menos 5, que é igual esse vezes esse agora. Temos um problema. Eu estou sem calculadora aqui. Então, peraí, vou fazer essa conta e a gente já volta. Tadã! Olha só, fiz a conta aqui na calculadora. Esse vezes esse deu 4. A gente somou aqui, né? Porque a gente soma na multiplicação, menos 9. Aí depois, passei esse para cá dividindo. Esse dividido por esse deu isso. Aqui fica menos 5 menos 9, fica mais 9. Então fica menos 5 mais 9. Então vai dar 4. Ando com a vírgula, 50 graus Celsius. Acabou? Não. Por quê? Porque nós achamos a temperatura final, né? Quem é o Δθ? Δθ é 50 menos 10. Então Δθ é igual a 40 graus Celsius. Esse sim é o nosso resultado final, tá bom? Esse também não tem alternativa. Enfim, chegamos. Eu ainda fiquei devendo alguns, né? Mas nosso tempo já está reduzido. Então esses eu deixo para vocês treinarem. Se vocês tiverem dúvida, a aula do Microsoft Teams amanhã, dia 2 de junho, tá bom? Grande abraço.